Caso você esteja assistindo esse vídeo no dia 14 de março, feliz dia do Pi! Mas como assim? O Pi é tão importante que possui até um dia para homenagear ele? Sim, é isso mesmo. O Pi é um número muito importante, mas quando eu pergunto para as pessoas o que é Pi, eu me deparo com a seguinte situação. Claudete, o que é Pi? Ah, professora, é 3,14, não é isso? Sim, Claudete, mas você me respondeu quanto vale Pi, e a minha pergunta foi, o que é Pi? Ah, mas então é isso. Depois de tudo que eu fiz para você, você nem sabe quem eu sou. Ok, beleza, deixa você. Oi, gente, meu nome é Júlia e eu faço faculdade de matemática na PUC Minas e hoje nós vamos descobrir a importância do Pi e um pouquinho mais sobre ele. Estamos aqui no segundo episódio de Um Papo Matemático e eu vim trazer para vocês hoje um número que é muito importante, mas quase nunca é falado, o Pi. Quem é ele? Para que serve? De onde veio? Tudo isso vai ser respondido de uma forma bem simples e descomplicada para que você não fique com nenhuma dúvida e como se fosse realmente um bate-papo. Então imagine que nós estamos falando sobre a vida e do nada nós chegamos ao assunto sobre o Pi. Então esse é o nosso cenário, agora eu preciso da sua imaginação. Vamos lá? Mas antes da gente embarcar nessa aventura, não esqueça de se inscrever no canal para que você não perca mais nenhum vídeo como esse. A primeira pergunta, o que é o Pi? O Pi é uma constante que é dada pelo comprimento dividido pelo diâmetro de uma circunferência. Caso você não se lembre, circunferência é a casca do círculo, é o contorno do círculo, certo? Então, toda vez que a gente pega o tamanho do comprimento, ou seja, o tamanho daquele círculo, daquela circunferência todinha, e divide pelo tamanho do diâmetro, a gente encontra Pi. Tá, Júlia, mas o que é o diâmetro? Diâmetro é quando você liga um lado da circunferência até o outro lado, passando pelo centro. Vamos para algumas considerações sobre o Pi. O Pi é um número irracional. O que é um número irracional? É um número que não é possível ser escrito da forma de fração, ou seja, é um número que possui infinitas casas decimais que não se repetem, que não tem nenhum padrão de repetição. Então não dá para deduzir o que vai acontecer daqui a pouco. E como eu já disse, o Pi possui infinitas casas. Agora vamos para um exemplo prático de como que a gente pode fazer para encontrar o Pi. Temos aqui uma circunferência de comprimento x, ou seja, a casca mede x. E o diâmetro mede y. O que eu quero dizer com o Pi é que quando você divide o comprimento x pelo diâmetro y para toda e qualquer circunferência, nós vamos encontrar 3,14. Isso independente de qual seja o comprimento ou o diâmetro dessa circunferência. O valor de Pi é constante. Agora vamos conversar um pouquinho mais sobre o dia do Pi. O dia do Pi, lá nos Estados Unidos, é comemorado no dia 14 de março. Mas por que 14 de março? Porque lá nos Estados Unidos, eles escrevem o mês primeiro, depois o dia e por fim o ano. Então se você escrever o mês primeiro, 3. Se você escrever o dia depois, 14. Então você tem 0,3 do 14. E isso é o valor da nossa constante Pi, 3,14. E para os mais rigorosos, eles comemoram às 1h59 da tarde, porque os próximos algarismos de Pi é 3,14159 e continua por aí. Então os mais rigorosos ainda comemoram o dia do Pi às 1h59 da tarde. E é uma festa mesmo, é uma comemoração. E sabe o que eles cantam nesse dia? Parabéns pra você! Ah, mas por que parabéns pra você? Porque, acreditem, esse foi o mesmo dia que o nosso magnífico Albert Einstein nasceu. Então eles cantam parabéns pra você. E qual a comida típica desse dia? Torta. Por que torta? Porque a pronúncia de torta nos Estados Unidos é pai. E a pronúncia de Pi também nos Estados Unidos é pai. Tudo isso para comemorar o dia do Pi. E você aí pensando que ele não é importante, né? Agora nós chegamos ao momento piada. Você sabe qual é o animal que possui entre 3 e 4 olhos? Não? É o pi-olho. Gente, isso foi horrível. Como que descobriram que, na verdade, o Pi possui números infinitos? E a gente volta lá nos egípcios em 1650 a.C. Eles foram os primeiros a encontrar uma casa decimal para o número Pi. Então era 3,1. Depois veio Arquimedes em 250 a.C. e encontrou
3 casas após a vírgula. E assim em diante. Mas como que eles fizeram para encontrar essas casas depois da vírgula? Olha, agora eu preciso muito da sua criatividade, certo? Imagina que você tem uma circunferência. O que você pode fazer para descobrir o tamanho, o comprimento exato dela? Você pode colocar dentro dessa circunferência um polígono, não pode? Uma figura geométrica. Você pode colocar um quadrado ali dentro, não pode? Pensa comigo. Quanto mais lados tiver o seu polígono, mais vai se aproximar do comprimento real da sua circunferência. Se você pegar, por exemplo, um polígono de 10 lados, ele vai ficar com um formato um pouco aproximado de uma circunferência. Agora você pega um polígono com 20 lados, 700 lados, 1240 lados. E quanto mais lados desse polígono você vai pegando, mais ele vai se aproximando de uma circunferência. E calcular a área de polígono, a gente sabe calcular. O problema é a área da circunferência. Então, o que os antigos fizeram? Eles foram pegando polígonos com lados cada vez maiores e foram colocando dentro de circunferências e foram calculando a área desses polígonos. E assim, eles descobriram as demais casas do número π. E atualmente, o maior valor de casas decimais para o π que nós conhecemos, 8 quadrilhões de casas decimais. Esse recorde é da Universidade de Santa Clara, nos Estados Unidos, que através de programas de computador, eles conseguiram fazer exatamente esse processo. Eu tava pensando numa coisa aqui, gente. Na escola, eles geralmente exigem que nós memorizemos 2 casas do número π, que é o 3,14. Só que vocês sabiam que existe um japonês que ele já decorou 100.000 casas do número π? E vocês sabiam que na própria Bíblia mostra um pouco sobre o π? E na verdade, você sabia que antigamente na Bíblia eles consideravam que π era igual a 3? E isso gerou um resultado errado, segundo aquele versículo. Para vocês verem que eu não estou mentindo, eu vou deixar o versículo aqui na tela e vocês podem conferir depois e vocês me contem aonde é que está o erro desse versículo. Não que eu estou me dizendo que eu sei mais do que a Bíblia, não é isso, mas apenas que na época na qual a Bíblia foi escrita, eles ainda não tinham descoberto as demais casas da constante π. E eles consideravam que π era apenas igual a 3. E isso gerou um erro ali, mas um erro porque eles ainda, até aquele momento, não tinham descoberto que π, na verdade, é um número irracional. E mais uma coisa, o π é tão, mas tão importante que nós temos diversas aplicações para ele. Como, por exemplo, o GPS. Quem seria o GPS se não fosse nosso queridíssimo e amado π? O relógio de pêndulo. O relógio de pêndulo é aquele, eu vou deixar uma foto aqui, mas que tem um pezinho e ele fica balançando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Esse é o relógio de pêndulo. Se não fosse o π, ele também não seria possível de ser criado. Ah, mas hoje em dia a gente nem usa mais relógio de pêndulo, o que você tá arrumando? Hoje em dia, mas antigamente todo mundo usava relógio de pêndulo. E uma outra utilidade muito importante para o número π é a conversão de voz para texto que nós fazemos no nosso celular. Quando você fala OK Google e o Google digita exatamente a sua pergunta, aquela conversão de escutar a sua voz e transferir isso para uma linguagem digital com letras, isso não seria possível se não fosse o π. Você viu como o π é um número muito, mas muito importante e que na maioria das vezes nós ignoramos ele na nossa vida? Não esqueçam de se inscrever no canal para não perderem mais nenhum vídeo como esse. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e tchau!